que pauta esta primeira lição, eu gostaria de lembrar aos irmãos que é início de um trimestre e todo início de trimestre nós então fazemos menção da palavra do comentarista, que fica na página 2 da revista da Escola Dominical. Quem ainda não adquiriu a revista precisa buscar ali, ó. Eu acho que a Ana está com a revista, né? Porque a nossa irmã Alessandra não está pela manhã, né? Então eu acho que ela deixou esse encargo com a Ana. Aí então vocês procuram lá quem é aluno da Escola Dominical, né? Não recebeu a revista. Então, irmãos, a palavra do comentarista na página de número 2, esse comentarista é o pastor Josué Rodrigues de Gouveia, da Assembleia de Deus em Goiânia, onde eu estarei agora dia 23 a 27, acontecerá o CIBEM, e nós estaremos lá, a Ana e eu. CIBEM, irmãos, como a convenção nacional, estadual, qualquer membro de igreja pode ir, tá? Agora, tem um custo, né? Tem um custo. Quando é em outro estado, sempre tem um custo, tem a taxa de inscrição. E em outro estado você tem a taxa e tem ainda, é tudo por sua conta. Então, você se programa e pode ir. Esse ano vai ser em Goiânia. Então, nós estaremos lá. Aí, então, olha, a palavra do comentarista desse pastor Josué Rodrigues de Gouveia está dizendo assim, ó: ciente de que a igreja é uma instituição divina, de sua importância para a vida e o bem-estar do ser humano, uma vez que, pelo poder do Espírito Santo, cumpre um exclusivo papel de tornar conhecido a toda criatura o plano divino da salvação e contribuir na formação e desenvolvimento do caráter cristão na vida dos nascidos de novo, neste trimestre estudaremos o tema A Relevância da Igreja. Então, o tema do trimestre é a relevância da igreja. E dentro desse tema, nós temos 13 lições que falarão sobre a importância, a relevância de ser membro, a relevância de contribuir para o crescimento da igreja, a evangelização, a relevância da obra de missões, a relevância da família cristã, sobre todas essas coisas, como hoje começaremos pela relevância da palavra de Deus, né? E relevância, você sabe que é algo que é de grande importância, então você dá um destaque maior naquilo que é importante. Todas as coisas são importantes, mas tem uns que você, assim, dá uma ênfase maior, né? E aqui hoje é sobre a palavra de Deus. Então, olha, as lições aqui inseridas abordarão e reforçarão temas cruciais para o aperfeiçoamento dos que estão em Cristo Jesus e para o enfrentamento de tantos desafios que confrontam a presente geração do povo de Deus na terra, como a prática de muitos que se dizem cristãos, porém dispensam a participação de uma igreja local. Portanto, o conteúdo da presente revista é um necessário e urgente chamado ao povo de Deus a guardar o bom depósito e permanecer no que temos aprendido, e assim prosseguir no crescimento espiritual, na proclamação da sã doutrina e na defesa da fé cristocêntrica até que ele venha. Então, a ideia do comentarista geral para o trimestre é nós ficarmos atentos e prosseguirmos a receber esse conteúdo que ele estará nos dando para nós guardarmos o bom depósito, continuarmos avante, irmãos, até que o Senhor venha cumprir nós devemos cumprir a nossa missão. Então, hoje, começa então com a relevância da palavra de Deus para a edificação doutrinária da igreja. É um assunto que eu julgo, sim, de extrema importância, e eu acredito que o pastor Josué Rodrigues de Gouveia, quando ele escreveu essa lição, acredito que Deus realmente o inspirou, porque estamos vivendo dias que o apóstolo Paulo traduziu como tempos trabalhosos, dias difíceis. Ou seja, onde nós falamos na sexta-feira que os homens, eles, por não estarem mais suportando a sã doutrina, aí eles então amontoam para si, ou seja, contratam, arrumam
pregadores, ensinadores que preguem aquilo que lhes agrada. E a palavra de Deus, irmãos, o que eu acho interessante na palavra de Deus é que ela não tem esse negócio de ficar agradando, de ficar acariciando. Se tiver que elogiar, ela elogia, e se tiver que rasgar, ela rasga, né? Ela é espada, ela é como uma espada cortante, então ela penetra até a alma, ao espírito, juntas e medulas, faz divisão certinho, e ela atinge aquela necessidade que temos. Então, observa, quando nós falamos dessa relevância da palavra de Deus, aí eu estou já começando na página de número 3, onde a palavra do Senhor diz, primeiro, Apocalipse capítulo 3, versículo 8, que ficou como o texto áureo desta lição, onde o Senhor diz assim, eu sei as tuas obras. Ele está falando para a igreja. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Ainda que isso seja para João tempo futuro, mas claro, quando Deus escreve, quando o Senhor manda João escrever cartas às igrejas, ele está escrevendo 7 cartas, mas totalizando, vamos dizer assim, o ciclo de uma história da igreja. 7 é um número algo que completa, né? Então, quando ele escreve as 7 cartas, ele está escrevendo a igreja local, que naquele caso seria de Filadélfia. Porém, quando João está escrevendo, ele não sabe que o Senhor está abrangendo toda a história da igreja, desde o primeiro até o último século da igreja, é o que estamos vivendo. Então, observe, esse tempo presente para nós, que estamos vivendo, o Senhor ele já tinha visto, claro, ele não tem passado, presente e futuro. Eu sempre gosto de lembrar isso, né? Que Deus ele vê todas as coisas do princípio ao fim. E nós não, nós temos essa dificuldade de saber o que vai acontecer amanhã. Aí então ele deixou essa palavra, irmãos, e ele sabia, claro, ele já estava vivenciando este momento hoje que estamos vivendo, que a palavra do Senhor seria uma coisa muito rara. O número de igrejas abertas é muito grande. E a gente fala assim, é melhor ter uma igreja do que um botequim. Eu também concordo. Mas, irmãos, o problema todo não é a questão do número de igrejas. Agora, imagine se o número de igrejas abertas, pelo menos no Brasil ou no estado do Rio de Janeiro, estivesse, sim, levando a sério a questão da palavra de Deus. Aí ela teria uma grande diferença e faria uma grande diferença à nossa nação. Mas se não está fazendo grande diferença à nossa nação, à nossa comunidade local, é porque está faltando alguma coisa. Isso que está faltando é justamente a palavra de Deus. Deus abriu uma porta ampla, uma porta grande, de liberdade para nós pregarmos a palavra. Agora, infelizmente, nós não pregamos. Aí aqueles que pregam, que aproveitam essa porta, aí o Senhor elogia e diz, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Ou seja, eu tenho que fazer a minha parte. Você tem que fazer a sua parte. Você não pode parar e olhar, poxa, agora está acontecendo assim, e querer ir pelo que a maioria quer. Você, às vezes, precisa, irmãos, parece um pouco estranho e errôneo, né? Mas precisa andar na contramão. Você precisa andar na contramão da sociedade. A sociedade, na verdade, você estaria andando certo, e a sociedade andando na contramão. Então, aí você precisa, às vezes, fazer isso, andar na contramão, se você quiser manter e preservar isso que Deus tem feito na sua vida. Então, a palavra de Deus, na verdade, é o alicerce da igreja. É a conclusão dele, na verdade, aplicada, né? Ela é o fundamento de todos os princípios que norteiam a vida cristã. Agora, observa, então, na página de número 4, onde nós realmente estamos começando, a palavra de Deus diz assim, o comentarista, né? Nesta lição, então, esse é o objetivo desta lição. O objetivo do trimestre
é falar sobre a relevância de todos esses assuntos que nós já mencionamos aqui nas entrelinhas. Agora, o de hoje, para este momento, é isso aqui, ó. Nesta lição, refletiremos sobre a relevância da palavra de Deus para a igreja. Portanto, apresentaremos alguns princípios que evidenciam essa relevância crucial para a vida cristã. Então, primeiro ele começa a falar sobre a relevância do aprendizado da palavra. Depois vamos falar sobre a priorizar a palavra e, por último, nós falaremos então sobre a questão da aplicação da palavra. Bom, a relevância do aprendizado da palavra. Aí ele dá só uma ideia aqui que aprender é uma tarefa de excelência, tanto para o discípulo quanto quando alcança esse objetivo, como também para o mestre, para o ensinador, que vê um resultado positivo do seu trabalho. Então, para ambos, tanto para quem ensina quanto para quem está na condição de aluno, ou seja, o aluno ou o professor, essa questão do ensino, do aprendizado, é uma tarefa de excelência. Tá? Agora, existe, irmãos, a possibilidade de um professor ser bem-sucedido na sua tarefa que lhe é confiada, se o aluno não for bem-sucedido? Existe. Ah, não, eu fui bem-sucedido, eu fiz a minha parte, mas o que dá o sucesso para o professor é também o aluno ser aplicado. Aí, quando ele vê o resultado, imagine, você está dando a aula, você está ensinando, e você, no futuro, encontra com uma pessoa que ela está em uma posição muito mais elevada, às vezes, do que a tua, humanamente falando, e você sabe que, puxa, foi você que deu aquele ensino. E a pessoa se aplicou, claro, ela desenvolveu por outras fontes, e chegou a desenvoltura tão grande que agora você a ver como até seu superior. Que coisa interessante. Então, isso gera um sucesso no que nós fazemos. Agora, aí você vê todos os seus alunos morrendo à míngua. Você vai falar assim, caramba, o que eu ensinei? Acho que eu fiz alguma coisa errada, né? Como um pai, às vezes, que cria seus filhos, aí os filhos vão para a vida torta e falam, onde foi que eu errei, não é assim? Então, esse pai não tem alegria naquele filho. E o professor, quanto aluno, eles precisam fazer a sua função. Agora, existe, às vezes, uma espécie de relaxamento de ambas as partes, e principalmente no que concerne às questões espirituais. Agora eu vou dizer a escola bíblica dominical. Infelizmente, irmãos, muitos professores não se preparam, são desqualificados, despreparados. A culpa é nossa, né, que fazemos isso. Despreparados, desqualificados e desinteressados, o que é o pior. Porque, às vezes, para exercitar ou exercer uma determinada função, às vezes você não necessita de uma formação, mas de boas informações e interesse. É claro que a formação ajuda, mas quantos no passado davam aula sem formação de professores? E eram excelentes professores. Aí, claro, com a normatização, eu preciso de uma formação. E uma formação ajuda, ela abre portas. Mas antes de ser formado, irmãos, vamos dizer assim, teologicamente, eu já era aplicado naquilo que eu fazia na igreja. Então você tem que se aplicar, porque a própria Bíblia diz: o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Mas hoje nós vemos um desinteresse muito grande. As pessoas não se preocupam em buscar, não se preocupam em conhecer, não se preocupam com aquilo que vai ministrar. E é possível que entre nós, estou falando entre nós generalizando, esteja um professor de escola bíblica dominical, como eu já vi muitas vezes. Irmãos, essa semana não deu nem tempo de ler a revista. O que eu vou ensinar se eu não sei? O que eu vou ensinar, o que eu vou te dar se eu não tenho? Eu só posso dar alguma coisa que eu tenha. Então, se eu não tenho, eu não posso dar. E, infelizmente, isso é comum. Ou seja, a ideia do comentarista é nos mostrar que nós estamos agora com uma porta aberta para transmitir esta palavra. E tanto o aluno quanto aquele que ensina
eles são importantes neste momento, tá? Então é imprescindível que você aprenda para que também você se torne um ensinador. Bom, formal ou informal. Formal, eu diria assim, no âmbito da igreja, você ser um professor da escola dominical, ser um instrutor na sua igreja. Informal é aquilo que você faz lá fora, quando ninguém nem vê, mas você está transmitindo conhecimento. Então, observa, a palavra nos diz, irmãos, que o ensino está intrinsecamente ligado a ouvir, guardar e praticar. Se eu apenas ouço e guardo, eu sim adquiri um conhecimento, mas o que fará com que esse conhecimento seja desenvolto ou desenvolvido é a prática. Então, se eu não pratico, não adiantou muito. Por isso, bem-aventurados os que leem, os que ouvem e os que guardam as palavras desta profecia, porque eles vão colocar em prática aquela palavra, e nós veremos isso. Então, é praticar o que está sendo ministrado. E a relevância, então, do aprendizado está, primeiro, que o aprendizado, ele nos torna sábios para a salvação. É na parte 1 aí, 1.1 da lição. Essa é a primeira relevância do aprendizado da palavra. Então, o aprendizado da palavra de Deus nos torna sábios para a salvação. Quando eu falo que nos torna sábios para a salvação, então, primeiro, eu estou tirando proveito para mim. Ou seja, proveito pessoal. Eu aprendo porque eu preciso ser salvo. Porque salvação, irmãos, ela é altamente individual. Eu não posso levar ninguém para a salvação comigo, ninguém. Por mais que eu ame uma pessoa, não posso fazer com que ela seja salva. A salvação é individual, é um passe que o Senhor te deu, é um passaporte. Existe a possibilidade de alguém viajar com o passaporte de outro? Existe? Não, cada um tem que ter o seu passaporte. Ah, mas está comigo aqui, ó, eu sou influente, não tem como. Não tem como. Vai precisar do passaporte. Então, salvação é a mesma coisa. Não há influência humana que possa, Senhor, tu sabe, ó, está comigo, então é que a gente fala assim, não, está contigo, está com Deus. Não, salvação é estritamente individual. E essa relevância do aprendizado da palavra já nos torna sábios para a salvação. Então, eu já ganho esse lucro aí com a salvação. Agora, olha 1.2. O aprendizado nos torna sábios para a vida, irmãos, para o cotidiano, para isso que estamos vivendo. Isso é fundamental, porque essa sabedoria da palavra de Deus, ela se sobrepõe ao conhecimento deste mundo. Não importa o quanto uma pessoa tenha conhecimento das coisas deste mundo, tá? Não importa, você vai respeitar que é um cientista, é um geólogo, é um psicólogo, ele é um professor de faculdade, de universidade, pode respeitar, doutorado, cientista da NASA, respeita o conhecimento que ele tem. Agora, independente da formação que nós temos aqui, independente da formação, tá? Ou da graduação que você adquiriu nesta terra, na sua vida, irmãos, independente, qualquer pessoa que tenha o conhecimento, o aprendizado da palavra de Deus, esse conhecimento das coisas divinas, ou seja, em sentido vertical, se sobrepõe a qualquer conhecimento em sentido horizontal. Foi por isso que a Bíblia diz que houve 2 homens com a sabedoria extrema, e um deles se tornou mais sábio do que o outro. Olha, Salomão, ninguém se tornou mais sábio do que Salomão na vida passada, né? Em sentido de sabedoria humana. Deus lhe deu sabedoria para esta vida, para as coisas terrenas, as coisas no sentido horizontal. Agora, Daniel tinha uma sabedoria que era vertical. Todas as coisas espirituais ele discernia muito bem. Então, a sabedoria de Daniel, ela sobrepujou a sabedoria de Salomão. Porque a de Salomão é para essa terra. Você viu que Salomão não entendia nada da questão espiritual. Ele falou assim: como morre um cachorro, morre um homem.
Os dois vão para a terra, não é assim? Então os dois viram pó. E ele não soube discernir, falou: aí o que é pó volta para o que é pó volta para o pó, e o espírito volta para Deus. Quer dizer, até que o cachorro também, como se tivesse um espírito, ele não entendia nada das questões espirituais. Agora, Daniel tudo discernia espiritualmente. Poderia não ter muito conhecimento, se bem que era conceituado, tinha seus conhecimentos, foi primeiro-ministro de vários reis. Agora, ele poderia não ter muito conhecimento em sentido horizontal, em visão assim horizontal, como tinha Salomão, mas em sentido vertical não tinha igual a ele. Toda a ciência lhe foi dada. Ele tinha realmente ciência de tudo que ia acontecer. A palavra de Deus, conhecimento da palavra, sobrepõe ao conhecimento deste mundo. Porém, não anula o conhecimento deste mundo. Imagine então você conhecimento da palavra e conhecimento das coisas terrenas. Aí você está quase completo. Não está perfeito, mas está quase completo. Então você pode sim, pode estudar, pode se graduar, pode se tornar mestre, pode ser fazer doutorado, sim, pode e deve. O quanto você aguentar estudar, você deve. O conhecimento, irmãos, não ocupa espaço. Agora, nunca despreze o conhecimento da palavra de Deus, porque é esse que vai te fazer levar, conduzir, vai te levar à salvação, e é esse que vai sobrepujar todo e qualquer conhecimento humano aqui da Terra. Agora, o aprendizado nos faz discernir o falso ensino em relação às coisas que nós estamos agora. Agora, então, voltemos só para o âmbito espiritual. Estamos vivendo, irmãos, como eu disse, dias difíceis. Dias difíceis. E a única forma de você saber discernir falso do bom ensino é pelo aprendizado da boa palavra de Deus. Saber de que fonte você está adquirindo o conhecimento. Olha, ninguém deve menosprezar bons livros, boas literaturas, ninguém deve menosprezar. Agora, irmãos, essa palavra é a base para todo o nosso conhecimento. Isso aqui é a base. Então, quando eu tenho conhecimento de qualquer que seja a literatura, mas foi o pastor fulano que escreveu, foi aquele que é um best-seller, não tem problema. Você pode ler o best-seller, você pode ler a literatura que foi escrita, mas você precisa ler esta palavra, ou seja, essa leitura. Imagine que eu tenha escrito alguma coisa e você já me conhece e fala, não, vou ler cegamente. Não, você não pode ler cegamente. Primeiro que você, ao ler qualquer literatura, você precisa primeiro fazer a sua oração a Deus. Senhor, me ajuda a entender, me ajuda a compreender, abre o meu entendimento e me ajuda a discernir. E segundo que eu tenho que ler qualquer literatura, como, vamos dizer, eu vou usar uma expressão que eu pouco uso, espírito crítico, né? Ou seja, você precisa discutir com o autor. Você precisa discutir com o autor. Então, não é aceitar cegamente o que as pessoas escrevem, não é aceitar cegamente o que as pessoas pregam. O que eu prego aqui, eu nunca neguei isso. Você deve discutir, você deve levar isso em consideração, em respeito porque eu estou pregando, mas levar para casa e pensar, tem alguma coisa errada nisso, né? Aí, então, discutir esse assunto, porque eu não sou dono da verdade. E eu posso me equivocar. Eu posso me equivocar em alguma doutrina. Eu posso pensar e puxar, de repente, a brasa para minha sardinha. De repente, eu posso ter algo que eu queira realmente falar, aí que eu acho que é relevante, mas que não foi a vontade de Deus, e eu posso, de repente, torcer esta palavra. Então, você precisa conhecer o quê? A palavra. É onde a Bíblia diz, irmãos, que a profecia não é o profeta. A profecia, você não pode me julgar. A profecia deve ser julgada. Ou seja, aquilo que você ouviu de mim deve vir para dentro da palavra e você então analisar, tem alguma coisa errada, não está batendo. Então você vai julgar se eu estou falando bíblica ou não essa palavra. Agora, irmãos, ela é importante no aprendizado, porque esse aprendizado, quanto mais você lê as escrituras, mais você terá o poder de discernimento das escrituras sagradas. Agora, você precisa, claro,
ter essa suficiência de ler com calma, de estudar, de meditar, sempre pedindo ao Espírito Santo de Deus, que é o único livro, o único, esse aqui, ó, é o único livro que você lê com o autor do seu lado. Nenhum outro você consegue, por mais que seja conhecido, mas quando você lê, o autor não está presente. Agora, esse aqui não. Todas as vezes que você ler, o Espírito Santo de Deus está presente contigo. Então, ele pode te explicar, ele pode te orientar, ele pode fazer você discernir, enxergar aquilo que comumente nós não enxergamos. Então, é interessante isso. Agora, para os fariseus, Jesus usou uma expressão em Mateus capítulo 22, 29, ele disse assim, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Olha só, e vós cuidais nela, é interessante, ter a vida eterna. Eles cuidavam que pela palavra eles teriam a vida eterna. E, no entanto, não discerniam a palavra. Só lá, ó, não discerniam a palavra, não conheciam o poder de Deus pela palavra. Então, quer dizer, eu tenho essa palavra, cuido nela ter vida eterna, essa é a Bíblia. Mas se eu não discernir e não entender, eu vou cometer esse erro e não vou conhecer nunca o poder de Deus. Então, isso aqui, o conhecimento, nos traz esse aprendizado, nos faz discernir o falso do verdadeiro. Eu já falei em outras ocasiões, mas possivelmente, pelo que eu conheço todos aqui, não tem ninguém aqui que seja bancário, né? Mas imagine que você seja bancário. Então, o bancário, eu tenho uma dificuldade, você tem uma dificuldade. Por exemplo, nota de 200. Quem sabe discernir se ela é falsa ou verdadeira? O Antônio não aceita nenhuma. Eu, né, no caso, não foi literalmente eu, mas nós lá no nosso trabalho já pegamos uma nota falsa. Não sei quem foi que pegou, mas já teve uma nota falsa. E quem discerniu a nota falsa depois fui eu. Agora, irmãos, como que você tem dificuldade e o bancário não tem dificuldade? Você leva lá 20 mil reais, tudo em nota de 200. Aí ele vai contando assim, passando a mão, porque antes da maquininha, ele vai passar a mão. E se tiver alguma falsa, ele vai separar aquela falsa, vai continuar contando. Depois vai te dizer assim, essa aqui ó, é falsa. Essa nota aqui não serve. Como que ele faz isso? Porque vamos dizer assim, a vivência dele, a prática, ou melhor dizendo, o conhecimento dele das notas verdadeiras, que ele tem ele mexe com muitas notas verdadeiras. Eu disse 20 mil reais, uma delas é falsa. Então, todas as outras são verdadeiras. Então, quanto mais ele se familiariza com o que é verdade, mais fácil será discernir o falso. Agora, se eu sou assim, vamos dizer, por exemplo, agora o fabricante da nota falsa. O fabricante da nota falsa. Então, ele está familiarizado todo dia ali com o quê? Com o falso. Ele saberá discernir a verdadeira com facilidade? Não. Agora, se eu discerno bem a nota verdadeira, então a falsa, irmãos, eu vou rapidamente identificar. É a mesma coisa na palavra. Gente, o que tem de pessoas que está faltando discernimento na palavra de Deus? Eles estão ouvindo mensagens embrulhadas pela internet e acreditando piamente que é Deus falando. Você precisa discernir pela palavra de Deus. Então, quanto mais eu me familiarizo com essa palavra, irmãos, eu li a palavra desde 13 anos de idade. Antes dos 13 era só caixinha de promessa, né? Aí dos 13 em diante eu comecei a ler a palavra. Então, eu não tenho mais sabedoria do que qualquer um dos irmãos. A sabedoria é algo que vem de Deus para aqueles que pedem a Deus, para aqueles que pedem. Agora, o conhecimento, a gente pode ter um pouquinho mais, que está buscando conhecimento. Então, se eu busco, se eu estudo, se eu faço cursos, então eu vou ter um pouquinho mais de conhecimento. Agora, sabedoria, irmãos, ela é dada a todos liberalmente, e Deus não lança em rosto. Agora, o que se familiariza com a verdade, discernirá
com muita rapidez o que é falso. Talvez você nem precise ir lá no monte orar, Senhor, o que eu faço? É verdade ou não é? Não, você já vai logo discernir, porque você sabe que é a verdade pela palavra de Deus. Então, observa aqui. Nesse caso aqui, o comentarista, então, passa da relevância do aprendizado e passa para a importância ou a relevância. Importância e relevância é a mesma coisa, são sinônimos. Então, passa para a importância de priorizar a palavra. Olha, a relevância do aprendizado. Agora, eu aprendo, mas não priorizo. Eu tenho que priorizar essa palavra. Eu tenho que dar exclusividade à palavra de Deus. Se ela é relevante para o meu aprendizado, então agora eu tenho que dar importância, um lugar de importância a esta palavra. E nesta importância aqui, é que o comentarista estará nos mostrando, olha, a importância dela no Antigo Testamento, a importância da palavra no Antigo Testamento. Olha, ela é tão importante para alguns, como, por exemplo, o salmista, que foi citado como referência, Salmo 119. Ele tem 176 versos. É o maior salmo da Bíblia, né? Salmo 119 é o maior salmo da Bíblia, 176 versos. E todos os 176 versos, eles demonstram assim, a relevância da palavra de Deus. Ora fala como escritura, ora fala como estatuto, como preceito, como mandamento, como a palavra, enfim. Essa importância que o salmista deu. Aí a gente não sabe quem foi que escreveu o Salmo 119. A gente não sabe, né? Mas esse Salmo 119, irmãos, todo ele mostra a importância, a relevância da palavra de Deus na vida do autor. Então, olha, é muito importante você priorizar a palavra de Deus. Então, para isso, você observa, no Antigo Testamento, ele dá o exemplo aqui. Sacerdote e escriba, Esdras. Olha, o homem era sacerdote. Necessariamente, um sacerdote tinha que ser escriba? Não, não tinha que ser escriba. O escriba era um escrivão, era um copista da lei. Ele copiava a lei para poder essa palavra nunca deixar de existir. Ele vivia fazendo cópias da Bíblia, né? Então, ele sacerdote e escriba. Bom, não precisava, ele já tinha o seu ofício de sacerdote, mas ele também atentou para esse lado de ser escriba, de ser copista da lei, e ele fez muito bem o seu trabalho. Sacerdote, escriba, Esdras. Está no capítulo 10, né? 7, capítulo 7 do livro que leva o seu nome. Aí, observa, qual o segredo aqui? Que esse é um exemplo muito importante para apresentarmos o ensino da palavra de Deus no Antigo Testamento. Qual o segredo? O segredo está escrito aqui no versículo 10 do capítulo 7 de Esdras, que está escrito assim, ó, porque Esdras, ele tinha preparado seu coração. Ó, já começa o segredo aqui. Irmãos, pregador, ensinador da palavra de Deus, não pode embrulhar e mandar. Não pode embrulhar e mandar. Tá? Não pode. Ah, me deram oportunidade, irmão, para não ficar só nas minhas palavras. Não, não pode. Nunca usei essa expressão. É uma expressão pobre, uma expressão ruim de se fazer, né? Então, ó, o sacerdote Esdras, aí diz assim, tinha preparado seu coração para buscar a lei do Senhor, ó, buscar é o conhecimento, e cumprir, ou buscar, cumprir, ou seja, eu tenho conhecimento, eu vou aplicar esse conhecimento à minha vida, e ele diz assim, e vou transferir esse conhecimento à vida de outros. Então ele se preparou o seu coração para buscar, ele se preparou o coração para cumprir e preparou o seu coração para ensinar. Então quem ensina tem que primeiro viver. Então eu tenho que pregar o que eu vivo e eu tenho que viver o que eu prego. Mas aí eu prego uma coisa e faço outra, como os fariseus faziam. E Jesus falou, ó, faz o seguinte,
faz tudo o que eles mandarem, porque eles estavam ensinando a palavra de Deus, mas não faz nada do que eles fazem. Não é uma vergonha? Eu ficaria com vergonha, irmãos. Eu ficaria com vergonha, né? Aí então, não, olha, você tem que olhar para o ensinador e ver se a vida dele está condizente com aquilo que ele ensina. E Esdras, quando fez isso, diz assim: para cumprir, para ensinar a Israel os seus estatutos, os seus direitos. Aí, olha agora, o que eu tinha dito inicialmente, a sua importância, a relevância. Não existe professor bem-sucedido se não houver alunos aplicados. O professor sai, cumpre o seu dever, eu vou lá para cumprir meu horário na sala de aula. Aí imagina, ele chega lá e fica lá sentadinho, os 40, 45 minutos dele, aí fica lá sentadinho e não aparece um aluno. Esse professor é bem-sucedido? Ganhei o meu, não importa. Bom, o professor não pensa assim. O professor vai ficar triste. O professor quer ver as pessoas, quer ver seus alunos. Ele quer transferir conhecimento. Ele não quer apenas jogar uma gama de palavras ali, ele quer transferir conhecimento. Ele quer formar pessoas. Então, quando Esdras está ali, e Esdras passou o dia todo ensinando, aí o que diz aqui a palavra, aqui está o segredo, ó. O povo se reunia. Irmãos, onde está você no culto de doutrina? Agora é minha vez de cobrar. Onde está você às sexta-feira? Onde está você às quarta-feira? Eu sei que às vezes não tem condições, nosso dia a dia é corrido. Eu sei que cada um tem as suas atividades, mas depende muito de você querer aprender ou não, querer desenvolver ou não a tua vida cristã. E tudo é uma questão de você formular o seu horário, de fazer acontecer. Eu sei que é cansativo para todos nós. Para mim também é cansativo e sempre foi, nunca foi uma molezinha. E detalhe, hoje eu trabalho perto de casa, mas eu nunca trabalhei perto de casa. Claro, sempre trabalhei distante. Depois é que Deus abriu a porta aí, então eu trabalho perto de casa nesses anos. Aliás, o Senhor sabe todas as coisas e me deu esse alívio para esses últimos anos, né? Agora, eu sempre trabalhei distante e nunca deixei de comparecer. E nunca deixei de estar. Então, o aprendizado tem que ter o povo reunido. Aí ele diz: o povo se reunia para ler e meditar na lei do Senhor. Então, essa atitude de Esdras produziu um dos maiores avivamentos do Antigo Testamento, registrado no Antigo Testamento. Porque ele preparou o coração dele. Ele preparou o coração dele para aprender, para ensinar, para praticar. E o povo preparou o coração para aprender também. O povo se reunia para aprender. Quanto mais conhecimento você adquire, melhor será para a sua vida. Agora, há desinteresses, irmãos. Há desinteresse. Eu vejo, às vezes, por exemplo, falo, né? Às vezes o aluno do seminário, irmãos, é uma vez por semana o seminário básico em teologia. Uma vez por semana. E as pessoas, às vezes, faltam 3 aulas, acredita? Uma vez por semana. Eu não acho que as pessoas estão ocupadas mais do que eu me ocupo. E eu estudei 4 anos, isso em 85 eu me matriculei. 4 anos eu não tive tive uma falta, e essa justificada. Tive uma falta, e essa justificada. Eu já estava pastoreando, irmão, quando eu fiz a faculdade, e eu não faltava. Eu não tinha falta. Podia até tirar uma nota ruim, mas por negligência, por falta, não. Olha, e hoje as pessoas faltam, irmãos, o que é isso? Qual o problema? Elas trocam porque não tem importância. E para mim era muito importante aquilo que eu fazia. Então, o que eu fazia, que eu julgava ser importante, eu me aplicava. Aí, então, o Senhor sempre me abençoou. Por conta de que? Da aplicabilidade. Você tem que aplicar isso no teu coração. Cara, as pessoas trocam o que é, vamos dizer assim, o que é importante pelo supérfluo. Tem coisa, irmãos, que eu posso fazer amanhã.
Agora, o conhecimento que me passará hoje, eu não posso, amanhã eu não terei ele. É único, é único. Então, eu ia como se fosse a única vez que eu ia ouvir aquilo ali, que eu ia aprender aquilo. A água que passa no rio, que corre no leito do rio, não é a mesma. Não é a mesma. Aquela já era, você perdeu. Por isso que às vezes você não adquiriu o conhecimento que gostaria. Ou eu fiz. E quantos fizeram junto comigo? Quantos fizeram junto comigo? E por que quantos não entenderam o que eu entendi? Porque faltava. E no dia que ele faltava, hoje você tem mais conhecimento do que aquele que não está aqui. Por mais inteligente que ele pareça ser, você hoje está com mais conhecimento do que aquele que não está presente. Você não precisa dizer isso para ele aí, estou mais esperto que você. Não. Agora, você está mais absorvendo maior conhecimento e ele, nesse momento em que esteja fazendo qualquer outra coisa, ele não está adquirindo esse conhecimento. Não está adquirindo. E ele vai perder muito para a sua vida. Haverá um momento que você perceberá da importância. Irmãos, às vezes parece que isso não é importante. Esse conhecimento não é importante, não vou usar. Você usa o step do carro? Quem quer? Aliás, vou fazer uma outra pergunta. Quem quer usar o step do carro? Ninguém quer usar. Mas não tem uma hora que você precisa dele ali dentro? Eu não uso mesmo isso aqui, vou deixar isso aqui em casa, só está fazendo peso. Não, tem uma hora que você precisa usar. Quem quer usar extintor de carro? Extintor de incêndio. Quem quer usar? Agora não é mais lei. Agora você pode não ter um extintor no carro. Porém, quem tem, observação, a gente não entende essa legislação nossa, né? Tá? A gente não entende, é uma coisa assim que é estranha, não sei quem é o legislador. Então, não é mais obrigatório você ter o extintor de incêndio no carro. Se você comprar um carro novo hoje, ele não vem mais com extintor, não é mais obrigatório. Agora, quem tem o extintor tem que estar com ele dentro do prazo de validade. Se ele estiver fora do prazo de validade, você pode ser multado. Ué, quer dizer, eu posso não ter extintor, aí não acontece nada. Mas se você tem, mas ele não está dentro do prazo de validade, você é multado. Ué, mas é como se não tivesse. Então é melhor você pegar o extintor na hora que o guarda vier, estou te dando uma orientação técnica, tá? Pegar o extintor, quando ele falar assim, está vencido, fala, não, deixa eu ver aqui, e jogar ele lá no mato. Cadê? Que extintor está vencido aqui? Porque quem não tem, não acontece nada. E quem tem tiver vencido, então você tem que tomar cuidado. Se você está com extintor ainda no carro, olha lá se não está vencido. Porque senão você pode se arrebentar. Agora, se você não tem, porque a legislação não é mais obrigatória, você não tem o extintor. Agora, quem quer usar extintor? Ninguém quer usar. Ninguém quer usar. Irmãos, tem coisas que você vai aprender e você não vai usar, mas ele tem a sua importância. Pode chegar um momento que você precise. E nesse momento que você precisar, está lá. Você já adquiriu esse conhecimento, já guardou isso no bom depósito. Então é importante para a sua vida. Agora, olha a importância da palavra no Novo Testamento. Aí do Antigo Testamento nós falamos de Esdras. Agora voltemos aos apóstolos. Meu tempo já está bem sucinto, né? Voltemos aos apóstolos. Irmãos, os apóstolos deixaram um legado muito importante para a igreja de nossos dias. Um legado que estamos perdendo ou desvalorizando. Eles disseram assim, em relação no capítulo 6 de Atos Apóstolos, ao serviço social da igreja. Eles não desprezaram o serviço social. Disseram assim, olha, vocês escolhem entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios de sabedoria, cheios do Espírito Santo, para que possam administrar esse negócio. Quer dizer, tem que ser homem de Deus, tem que ter boa reputação, quer dizer, bom relacionamento com o próximo,
homem de caráter ilibado, que ninguém tenha o que julgá-lo ou condená-lo, acusá-lo de alguma coisa, né? E isso em todos os sentidos, moral, espiritual e emocionalmente, né? E socialmente. Agora, observa, tem que ser cheio de sabedoria, cheio do Espírito. Porém, cuida dessa parte social. Aí ele fala, nós, porém, Atos 6,4, né? Nós, porém, está falando do corpo ministerial, que são os apóstolos ali, e hoje a gente chama de presbitério. Nós, porém, nos ocuparemos, irmãos, com a palavra de Deus e a oração. A vida dos pastores não é para ele estar preocupado, não que ele não possa fazer, mas não é para ele estar preocupado com a questão social. Não é para ele estar preocupado excessivamente com a questão administrativa da igreja. Para isso tem um tesoureiro, para isso tem as pessoas que fazem a comissão de visita, fazem a comissão de obra, né? Eu tenho um secretário da igreja. Então, o pastor, irmãos, ele tem que se ocupar com a oração e com a palavra. Então, deixaram legado? Deixaram. Nós estamos vendo, em muitos casos, esse legado ser cumprido? Não. A pessoa se preocupa com tudo. Se preocupa com tudo. Irmãos, pastor, costumo dizer, e vou dizer sem querer criticar. Quem quiser receber como crítica, receba. Não estou direcionando a ninguém. Mas o pastor ele não é, irmão, para ficar enfurnado em um gabinete. O lugar do pastor da igreja é no púlpito, é na cadeira dele. Estou querendo colocar ordem na igreja dos outros, não. Estou aqui falando com a gente aqui, então estou falando para mim. O meu lugar é nessa cadeira. O gabinete está lá, ó. O gabinete está lá. Ana usa mais do que eu. Mais do que eu. Se eu precisar ir lá, eu vou lá. Se precisar conversar com alguém que está chegando, nós vamos marcar, nós vamos lá. Mas o meu lugar é aqui, ó. Meu lugar é nessa tribuna aqui. É pregando e ensinando a palavra de Deus. Esse é o legado que os apóstolos deixaram. Nós ficaremos com a oração e com a palavra. Então, isso é o maior exemplo que tem. Aí hoje os pastores não se dedicam à palavra, não se dedicam ao ensino, não se dedicam à pregação. Irmãos, a função do pastor da igreja é apacentar. E apacentar não é gerenciar. Isso aqui não é uma empresa que eu gerencio, irmão, vai lá, fulano, tá morcegando aí por quê? Teu lugar não é aqui não, vai para a tesouraria. Não, isso aqui não é função de gerente não. Aí você que está aí de terno e gravata, devia estar hoje de serviço, não está por quê? Não, isso aqui não é assim não, irmãos. A minha função aqui é pregar a palavra, ensinar a palavra. É claro que acaba se tornando um supervisor geral, que é um bispo, né? O bispo é um supervisor geral. Não estou me titulando bispo, não, por favor, irmãos. Por favor, nem gostaria de ser chamado de bispo. Pastor, tá bom que é uma função. Na verdade, eu sou um presbítero da igreja, na função de pastor. Eu estou exercendo a função de pastor, e essa função é temporária. Quer dizer, se eu sair hoje do rebanho, eu não sou um pastor, vou ser considerado, vão me chamar de pastor. Mas pastor sem ovelha? Pastor sem ovelha não existe, irmão. O pastor só existe se ele tiver um rebanho para pastorear. Aí, então, eu volto ao meu ofício de presbitério. Mesmo se tiver com título de pastor, que nunca vão me tirar, mas eu volto ao ofício de presbitério. Na minha consciência, eu sei. Aí eu fico ali pronto para isso, para dar uma aula, para fazer, para acontecer, para ser o professor de seminário, enfim. Mas o presbítero é o ofício. Pastor é um cargo, é uma função que foi colocado, que Deus me deu, então colocou na igreja, você vai pastorear. Mas eu, antes de ser pastor, ou seja, de exercer essa função, eu estava como presbítero na igreja, ou seja, pronto para qualquer coisa. Tu vai dirigir o culto hoje, vai pregar hoje, vai lá. Então, eu volto para a mesma função, para a minha cadeira de ofício. Agora, irmãos, aí a pessoa pensa que a única função dela é supervisionar. Não, supervisionar é uma função do bispo, né? Agora, se eu fui destacado para pastorear, então a minha função é pastorear.
pastorear, tá? Essa é a minha função. Então, você não tem mais a função de supervisionar. Aí você tem a função, não, você colocou para pastorear. Cada um no seu cargo, irmãos, cada um na sua função. O reino de Deus tem ordens. Eu já fui metalúrgico durante muitos anos, por formação também, né? Então, eu já fui metalúrgico e eu era ferramenteiro. Então, os ferramenteiros, eles são aptos para quase todas as funções dentro de uma ferramentaria. Torneiro mecânico, retificador, planador, fresador e tal. Mas os meus últimos anos de ferramenteiro, eu passei como fresador. Eu passei como fresador. Então, nessa função de fresador, eu fazia a minha função de fresa. E os ferramenteiros estavam lá na bancada. E eu estava na máquina fazendo a minha função. Se eu tivesse sido designado para o torno mecânico, eu ia fazer a função de torneiro mecânico e os ferramenteiros lá. Mas, ao mesmo tempo, eu nunca ia deixar de ser um ferramenteiro. Nunca ia deixar de ser um ferramenteiro. Mas eu estava lotado para aquela função. E quando você sai dali, eu não vou mais, a máquina não tem mais, quebrou, queimou, faltou energia. Aí eu voltava para onde? Para a bancada. Eu voltava para a bancada para trabalhar na bancada. Porque o meu ofício é a bancada. Minha função era a máquina. O meu ofício é o presbitério. Minha função é pastor. Amanhã eu deixo de ser pastor porque eu entreguei ou porque alguém me tirou. Aí vocês, como eu disse, vocês vão continuar falando, pastor Moisés, pastor Moisés. Vão me dar oportunidade dizendo, vão ouvir o pastor Moisés. Não tem problema nenhum. Mas eu tenho que ter a consciência de que agora eu não sou pastor. Não tem ninguém para apacentar. Agora eu sou o presbítero. Voltei para a minha função. E aí, quando eu volto para a minha função, eu posso ser usado. Pastor que está lá pastoreando pode dizer assim, vou precisar de você lá na porta. Pois não, vou precisar de você fazendo isso e aquilo. Você pode ir lá me representar, dar uma palavra? Pois não, mas eu não sou mais o pastor. Eu não tenho mais obrigação de apacentar. Eu tenho a obrigação agora de servir à medida da necessidade do rebanho de Deus, mas de apacentar não. Agora, como pastor, aí eu tenho essa obrigação. Então, observa a importância, irmãos, de priorizar a palavra. A palavra, ela também, além dessa importância que o apóstolo aqui falou, de priorizar esse binômio, né, oração e palavra, que deve ser imitada pelas igrejas, as igrejas, se quiserem ter uma vida espiritual e um crescimento sadio, tá? Saudável. Se não quiser, é só manter do jeito que está. Agora, se quiser, é preciso manter esse binômio, palavra e oração. Caso contrário, você não conseguirá manter essa função e esse crescimento sadio da igreja. Agora, a palavra, a importância de priorizar a palavra é porque também ela nutre a vida espiritual. Irmãos, eles nos diz aqui que a nossa saúde espiritual está intimamente ligada à nossa busca pelo conhecimento da palavra de Deus. Então, ele lembra do apóstolo Pedro quando fala sobre o crescimento de uma criança e ele fala sobre buscar esse conhecimento como uma criança necessita do leite materno. Irmãos, nada substitui integralmente, tá? Claro que há substituição, mas nada substitui integralmente, com muita eficácia, o leite materno. Nada substitui. Pode substituir o leite materno? Sim, pode, claro. Por quê? Porque houve algum problema, alguma questão de saúde, a criança ficou na incubadora, pode. Agora, o normal, o natural, é o leite materno. Nada, então, pode ser substituído aquilo que é o essencial. Então, a palavra de Deus é o principal elemento no cardápio alimentar da vida espiritual. Deve ser prioritária essa palavra em nossa vida. Ou seja, quanto mais você estuda e lê a palavra, mais fortificado você fica. A palavra, na verdade, chegou a um ponto de que o Moody, ele disse assim, o evangelista, um dos maiores evangelistas do século XIX,
ele disse assim: ou este livro te afastará do pecado, ou o pecado te afastará deste livro. Quer dizer, quanto mais você se aproxima e absorve esta palavra, menos prazer na vida pecaminosa você tem. Porque a pecaminosidade, irmãos, que nós vemos no mundo, ela está dentro de nós. Como asseverou determinado pensador teológico, ele disse que nós não pecamos, né? Nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. Nós nascemos com essa natureza. Ninguém ensina uma criança de 3 anos de idade a chutar a canela de outra. Qual a mãe que chegou, ó, quando chegar lá na escola, primeira canela que você vê com a meia torta, você chuta? Não, ninguém faz isso. Mas a criança chega lá e chuta a canela do colega. Por que ela fez? E ela precisa ser repreendida, não pode fazer isso. Quem foi a mãe que ensinou a criança? Bate aqui na minha cara. Aí a criança pequenininha, nem sabe para que serve a mão, já pau na cara da mãe. A mãe, que isso? Aí já dá aquele tapinha na mão, porque a maldade está em nós, a maldade está no ser humano. Por isso que essa maldade ela só pode ser freada com a palavra de Deus, irmãos. Ela não tem recursos sociais que freiem a maldade, irmãos. Não tem. A única coisa que freia a maldade de nossas vidas é a educação na palavra de Deus. Costumo dizer, e repito, irmãos, a religião ela pode, até em certo ponto, ela educar uma pessoa. Pode, até certo ponto, educar uma pessoa. Mas o que transforma uma pessoa é essa boa palavra de Deus. Se essa palavra estiver no coração, aí você gera um temor ao Deus Criador. Aí você, então, passa a exercitar essa palavra. E quando você começa a praticá-la, então é a questão daquilo que nós observamos, que quem teme a Deus não quer matar, não quer roubar, não quer adulterar, não quer fornicar, ou seja, porque tem um nome a zelar. Então, essa palavra começa a trabalhar na sua vida. Agora, fora isso, você será como qualquer outra pessoa lá fora. Eu serei como qualquer outra pessoa. Tira essa palavra da minha vida, e eu serei como qualquer outra pessoa lá fora. Talvez um viciado, talvez um ébrio, talvez um adúltero, talvez um criminoso, um marginal à sociedade. Por quê? Porque tirou a palavra. Esta palavra, quando entra, ela produz vida. Tá? Então, tudo que nós precisamos é desta palavra no nosso coração. Não foi em vão, ou nem foi à toa, ou aleatório, que o Senhor, quando se revelou para nós, quando Deus enviou Jesus, seu Filho, e o revelou como a maior revelação para a humanidade, aí usou a expressão, lá em João capítulo 1, de Logos, que é o verbo, a palavra de Deus, palavra viva, né? Então, quando esse verbo veio e se tornou carne, olha só, é a palavra que precisa estar intrínseca na nossa vida. Se ela não estiver na sua vida, você será como qualquer outra pessoa. Vai dar trabalho à sociedade, vai dar trabalho à família. A palavra orienta, né? Agora, qual o resultado, então, da aplicação, já que o nosso tempo expirou, da aplicação da palavra? A aplicação da palavra de Deus, eu estou no parte 3, aí na página 6, se constitui no elemento fundamental para o cristão sob todos os aspectos. Ela tem o poder de transformar a vida do ser humano sob 3 aspectos que nós vamos citar aqui. Primeiro, ela fortalece a vida cristã. Essa palavra fortalece a vida cristã. Ou seja, a maturidade cristã será alcançada através de uma vida alicerçada na palavra de Deus. Só o cristão poderá vencer, só assim o cristão poderá vencer todos os embates da vida com equilíbrio e resistência. Observa, melhor dizendo, com equilíbrio e resiliência, né? Quando Jesus fala em Mateus capítulo 7, versículos 24 e 25, ele disse assim: eu vou fazer uma comparação de 2 homens que vão construir uma casa. Um constrói a sua casa sobre a areia e um constrói a sua casa sobre a rocha. Primeira pergunta que eu vou fazer: o que é mais fácil? O que é mais fácil? Não estou dizendo que é mais correto. O que é mais fácil? Construir em terreno arenoso ou construir em terreno rochoso? Arenoso, irmãos.
Pô, tu dá uma cavada assim com a cavadeira, já puxa um montão de terra. Agora, vai na rocha, é broca, é tanta coisa que você vai ter que usar. Então, o que é mais rápido? Agora a segunda pergunta. Construir no arenoso ou construir no rochoso? Arenoso de novo. E o que está construindo no terreno arenoso, começou junto com aquele que está no terreno rochoso, vai ficar de lá rindo dele. Está lá se matando. Ó. Eu já estou aqui com o alicerce. Aí, quando ele começar a colocar a primeira fundação, já estou com a parede ó, a meia altura. Quando ele começar no alicerce, ele já está colocando o teto. E ele está rindo do outro, achando que o outro está perdendo tempo. Mas, irmãos, lembra que eu falo uma coisa assim? Quem tem pressa, plante alface. Uma semana você vai comer alface. Agora, quem quer algo que dure a vida toda, plante carvalho. 5 anos para germinar a semente, mas 100 anos depois, alguém estará usando aquela madeira. Então, olha, escuta, aí Jesus fala, então os dois construíram. Os dois tiveram material para a construção, concorda? Se construir uma casa, irmãos, o que constrói uma casa pode diferenciar em alguma coisa. Um é bloco, outro é tijolo, não importa, né? Mas os dois receberam material para a construção de uma casa, os recursos. Agora vem os problemas da vida. E interessante no que Jesus fala, que vem tempestade, vem chuva, vem maremoto, vem fogo, o vento, então vem tudo. E o que vem a um, sobrevém também ao outro. Porque o problema da vida, irmãos, não pega só pobre e rico, não. Pega tudo, meu irmão. Pega tudo. Os problemas da vida vêm a todas as pessoas. O ser humano está sujeito a adversidades nesta vida. Viu quando veio a pandemia? A pandemia levou pobre, levou rico, levou negro, levou branco, levou amarelo, levou tudo. Ela não fez acepção. O que vinha na frente, ela levava. Então, olha, problemas da vida. Aí diz que veio, então, os problemas da vida. E quando veio esse problema da vida na casa, ou seja, simultâneo, aí veio, então, o problema da vida. É claro que Jesus faz a separação no seu diálogo, mas veio, então, tudo simultaneamente nas duas casas, a construída na areia, a construída na rocha. Aí diz a palavra de Deus que o que construiu a sua casa na areia não resistiu, a casa caiu. Isso literalmente, tá? Não é figurativamente igual hoje, não. A casa caiu. E o que construiu a sua casa na rocha, ele ficou tranquilo. A casa nem mexeu. Valeu a pena a pressa? Valeu a pena não fazer conforme os padrões? Então Jesus fala, assim é todo aquele que ouve a palavra de Deus e guarda. Quando vier esses problemas, ele vai permanecer de pé. E todo aquele que ouve e não guarda, quer dizer, ouve a mesma palavra que eu estou agora falando, que a Bíblia está dizendo, e não guarda, quando vierem os problemas, vai cair. Então a diferença está na minha bondade? Não. A diferença está na minha atitude. Se eu mantenho a palavra no coração, estou tranquilo. Você ouviu a mesma palavra, não manteve, está perdido. É como eu uso a expressão aqui, os meus irmãos tiveram o mesmo ensinamento que eu. O mesmo ensinamento. E porque uns foram para a vida de vícios, para a vida errada, e eu não fui. Atitude, gente. Você guarda os mandamentos, terás a vida eterna. Se você não guarda, você vai para o ralo. Então, atitude. Você precisa tomar atitude. Você quer aprendizagem? Então, aprendeu, guardou os mandamentos, paga o preço. Deixa as pessoas viver a vida como quiserem viver, mas você viva com a verdade. Então, olha, essa palavra fortalece a vida cristã, ela produz santificação, que a vontade de Deus para o seu povo é a santificação, que é um dos elementos importantes para a santificação, é o que? A palavra de Deus. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João falou 17,7, né? Jesus falou, melhor dizendo. João registrou. Então, olha, aí observa o negócio. Agrada a Deus. Então, é o resultado da aplicação. Fortalece a vida cristã, é o primeiro aspecto. Produz santificação, segundo aspecto, que ninguém verá a Deus sem santificação. E
agrada a Deus. A obediência é um dos mais importantes princípios da vida cristã, de maneira que qualquer sacrifício não tem valor sem a obediência. Aí ele cita aqui o caso do rei Saul. De que adianta ter recebido uma ordem direta de Deus e não ter cumprido a ordem cabalmente? No meio do caminho, ele achou que ele poderia fazer alguma coisa que também desse para agradar a Deus sem cumprir cabalmente a ordem da palavra de Deus. Foi onde Samuel usou aquela expressão que ficou popular entre nós: é melhor obedecer do que sacrificar. Aí eu quero então dizer, como eu gosto dessa expressão, não é minha expressão. Irmãos, a obediência é o caminho mais curto para a bênção de Deus. Então, olha, após a morte de Moisés, é a conclusão. Josué ele faz, Deus fala com Josué, ele faz promessa e garante que estaria com ele. Mas advertiu que não deixasse de observar a palavra de Deus. Não importa a ocupação, Josué passa de ser um ajudante para ser o general e líder do povo de Israel. São cerca de 3.600.000 pessoas sob seu comando, sob a sua liderança. Agora, ele ia ter que ter tempo para guardar a palavra de Deus, para ler, meditar e guardar a palavra de Deus. E eu não acredito que você que não tem ninguém na sua casa, senão às vezes uma família, uma esposa, 2 filhos ou netos, não tenha tempo para a palavra de Deus. Irmãos, não acredito nisso, não acredito. Ah, mas é que o senhor não sabe a minha ocupação. Acorda mais cedo, irmãos. Acorda mais cedo, eu levanto todo dia às 5 horas da manhã. Todos os dias, e deito às 23 horas. Eu acordo mais cedo, se for preciso, para ler a palavra de Deus. Você tem que ler a palavra de Deus. Agora, você não quer ler, você não quer pagar um preço, quer dormir até tarde. A tua vida está em risco. A palavra de Deus ela vai te educar, a palavra de Deus vai te mudar. Então, olha, Deus faz a promessa e diz assim, ó, assim também deve ser com cada geração da igreja, enquanto estiver na terra. Os tempos mudam, a palavra de Deus permanece. Os princípios bíblicos são os mesmos. É contextualizado só, né? Mas não pode mudar. O tempo mudou, a veste mudou, o modismo mudou. Agora, a palavra de Deus é a mesma. O que eu leio desde a minha infância é a mesma palavra, irmãos. Não mudei a palavra, mudei só as versões de Bíblia, mas é a mesma palavra. Aliás, a primeira que eu lia toda, então está lá, desde a minha infância, está lá ainda, pequenininha, capa dura, né? Agora não tem nem mais condições de ler com aquela letrinha pequenininha. Então, olha, mas está lá em casa ainda guardado. Então, os princípios bíblicos são os mesmos. A última exortação bíblica se refere como estamos lidando com a palavra de Deus, que é Apocalipse 28, 19, 18, 22, 18, 19. Que o Espírito Santo, irmãos, nos ajude em todo o tempo a guardarmos a palavra de Deus. Só essa referência que está na conclusão, caso não estivesse na conclusão, eu não poderia ler, né, porque a gente não pode ficar acrescentando algo na conclusão, mas está na conclusão, então eu vou ler aqui com os irmãos, só para vocês verem. Ó. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras desta profecia, tá? Apocalipse 22, 15 e 16, né? 18 e 19. Que ouvir as palavras desta profecia, deste livro, aqui está especificamente falando do livro do Apocalipse, tá? Mas toda a palavra de Deus está inclusa nesse contexto. Então diz assim, ó, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Então, ela permanece inalterada. É o que é e acabou. Mas queira você ou não, acredite ou não. Aí alguém está dizendo assim, mas a Bíblia está desatualizada. Deixa alguém falar, irmão. Deixa alguém falar. Ainda é a palavra de Deus. Mas a Bíblia tem alguma coisa que eu não entendo. Ou como alguém entrou na internet esses dias e falou, aqui eu achei um erro na Bíblia. Irmãos, achei um erro na Bíblia. Aí eu só lembro de uma palavra de Santo Agostinho.
Se alguma falha for encontrada, se algum erro, perdão, for encontrado na Bíblia, será sempre do lado humano. Ou é eu que não entendi, ou é tradução mal feita do original, ou então foi erro do copista. Mas essa é a inerrante palavra de Deus. Amém? Então fica com essa palavra nesta manhã. E fique de pé, vamos fazer uma oração por este momento. E na próxima semana será a Santa Ceia. Então a nossa lição será na sexta-feira, que fala sobre a igreja e a relevância para a adoração verdadeira no culto. Tá? Agora, que será a Santa Ceia lá na Matriz,